O peso do mundo, ou talvez apenas o peso da minha família, parecia concentrar-se naquele único envelope de papel manilha. Ele escorregou dos meus dedos trêmulos, e os documentos legais espalharam-se pela secretária de mogno do meu pai como folhas secas num outono inclemente. Percorri as linhas uma vez mais, o meu cérebro a recusar-se a processar a crueldade impressa a preto e branco. Mas lá estava, inequívoco. O meu nome, Sofia, fora metodicamente apagado do futuro da família que eu, tolamente, ainda considerava minha. Encontraste a apólice do seguro, querida. A voz da minha mãe, Beatriz, flutuou desde o topo da escadaria. Um som aveludado que sempre me pareceu conter uma nota de aço por baixo. Ainda não, mãe. A minha própria voz saiu surpreendentemente estável, uma fachada de calma a esconder o furacão que se formava no meu peito. Juntei os papéis apressadamente, enfiando-os de volta na pasta, mas uma única frase continuava a pulsar atrás dos meus olhos, gravada a fogo na minha mente. Deixar todos os bens, móveis e imóveis, ao nosso filho, Leonardo Amaral. Do andar de baixo, o som de risos ecoou, subindo pela casa como uma névoa venenosa. O riso profundo e familiar do meu pai, Ricardo, misturava-se com a voz confiante e presunçosa de Leonardo. Eram os sons da minha infância, a banda sonora constante da minha alienação, a confirmação perpétua de que eu era uma peça solta no puzzle, perfeitamente montado da família Amaral. O meu telemóvel iluminou-se na penumbra do escritório. Uma mensagem da minha melhor amiga, Clara. Como está a correr o jantar da Inquisição? Com as mãos a tremer, tirei uma fotografia do testamento e enviei-lhe. A resposta foi instantânea, um único comando urgente. Liga-me, agora. Já vou descer. Gritei para a minha família, a minha voz a ecoar na casa silenciosa. Deslizei para a casa de banho anexa ao escritório, fechei a porta e disquei o número de Clara, prendendo a respiração. Que raio se passa, Sofia? Sibilou ela do outro lado da linha. Quando é que eles fizeram isto? A data é do mês passado. Respondi, agarrando-me ao lavatório de mármore frio, a única coisa sólida no mundo que se dissolvia à minha volta, logo depois de o Léo ter sido nomeado sócio sênior no escritório. E isto numa altura em que tu geres a tua própria startup de fintech, que construíste do zero, sem a ajuda de ninguém. Parece que isso não importa para eles. Sussurrei amargamente, encarando o meu reflexo no espelho. Os meus olhos verdes, normalmente vivos e cheios de determinação, brilhavam com lágrimas não derramadas. Madeixas escuras do meu cabelo tinham escapado do coque elegante, emoldurando um rosto pálido e tenso. Uma batida suave na porta fez-me sobressaltar. Filha, a voz do meu pai, suave e conciliadora. A tua mãe está a servir a sobremesa. Estou a ir, respondi apressadamente, terminando a chamada com Clara. Falamos mais tarde. Lavei o rosto com água fria, uma tentativa fútil de apagar a traição que sentia marcada na pele. Respirei fundo, compus o meu melhor sorriso, a máscara que usava há anos, e voltei para a sala de jantar. A sala de jantar era um santuário ao sucesso da família, ou melhor, ao sucesso de Leonardo. As suas fotografias de formatura, os prêmios de advocacia, os recortes de jornal sobre casos que ele ganhara adornavam as paredes. As minhas conquistas, por outro lado, estavam confinadas a uma única fotografia de grupo da minha formatura na faculdade, discretamente colocada num canto, quase escondida atrás de um vaso de orquídeas. Aqui estás tu, sorriu a minha mãe, colocando uma fatia de pudim de leite no meu prato. O Leonardo estava a contar-nos sobre o seu novo projeto imobiliário, uma reestruturação de dívida fascinante para um grande consórcio. Maravilhoso, assenti, sentando-me no meu lugar. A bile subia-me pela garganta. E contaste-lhes sobre o contrato com a Andrade Corp? Perguntei ao meu irmão, referindo-me a um cliente que ele tinha roubado da minha consultoria financeira no mês anterior, usando os contactos da família. O sorriso de Leonardo vacilou por uma fração de segundo. Isso são ninharias, maninha. O importante é o futuro. A propósito de futuro, interveio a minha mãe, limpando uma mancha invisível na toalha de linho com um guardanapo. O Leonardo está a pensar comprar uma casa aqui no bairro. Não seria maravilhoso tê-lo por perto? Enterrei o garfo na sobremesa, com mais força do que o necessário. O som metálico arranhou o prato de porcelana. Sabes, Sofia, começou o meu pai, com aquele tom gentil que sempre me fazia sentir culpada. Tu também poderias mudar-te para mais perto. O teu apartamento na Faria Lima deve ser tão impessoal. O meu apartamento serve-me perfeitamente, respondi, a imagem da minha penthouse com vista para a cidade a surgir na minha mente. O meu espaço, o meu santuário, conquistado com o meu suor e as minhas noites mal dormidas. O sucesso que para eles parecia não ter valor. Mudarás de ideias quando encontrares a pessoa certa, acrescentou a minha mãe com um aceno de cabeça conhecedor. Leonardo, conta a Sofia sobre aquela advogada encantadora que conheceste no Country Club. Afastei a cadeira bruscamente, o som a raspar no chão de madeira. Tenho de ir, tenho uma reunião importante amanhã de manhã. Mas mal tocaste na sobremesa, protestou a minha mãe, a sua testa franzida, numa expressão de desaprovação. Perdi o apetite, respondi secamente. Peguei na minha mala, dei um beijo protocolar na bochecha do meu pai e dirigi-me para a porta. Sofia, chamou Leonardo.
Não te esqueças do baile de beneficência na próxima semana. A família tem de apresentar uma frente unida. Virei-me, o meu olhar a cruzar-se com o dele. Não quereria desapontar a família, pois não. A ironia na minha voz era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. O caminho para casa foi um borrão de luzes da cidade e um grito silencioso preso na minha garganta. Estacionei na garagem do meu prédio, mas continuei sentada ao volante, a apertar o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. O meu telemóvel vibrou. Clara, de novo. Vem cá, tenho vinho e um ombro amigo. Comecei a digitar, estou a caminho, quando outra mensagem chegou. Era da Mariana, a minha corretora de imóveis. Lembras-te da nossa conversa sobre direitos de superfície e enfiteuses? Encontrei algo interessante. Liga-me quando puderes. Fiquei a olhar para o ecrã, sentindo algo a encaixar-se na minha cabeça. Uma peça de um puzzle que eu nem sabia que estava a montar. A casa da família. O orgulho dos meus pais. O símbolo da sua vida perfeita, com o seu filho perfeito. E se... O vinho vai ter de esperar, escrevi a Clara. Preciso de verificar uma coisa. Subi para o meu apartamento, ignorei a vista deslumbrante e abri o meu portátil. As minhas mãos, antes trêmulas de raiva, estavam agora firmes. Eram guiadas não pela fúria, mas por um propósito frio e cristalino. Se eles tinham decidido apagar-me do seu futuro, então estavam prestes a ter uma surpresa. Eu já não ia desempenhar o papel da filha obediente e submissa. Estava na hora de lhes mostrar do que eu era realmente capaz. Estava na hora de lhes mostrar o verdadeiro valor de uma Sofia Amaral. Então, estás a dizer-me que o terreno debaixo da casa dos teus pais não faz parte da escritura da propriedade? Clara inclinou-se para a frente, o seu copo de vinho esquecido na mão. Chama-se enfiteuse, expliquei, espalhando os documentos que a Mariana me tinha enviado pela minha mesa de centro de vidro. Era comum nos anos 60. O meu avô comprou a casa, a construção, mas o terreno em si pertence a uma antiga companhia imobiliária. Ele pagava uma taxa anual, um foro. E quem é o dono do terreno agora? Ninguém. Bati com o dedo no ecrã do portátil, onde estava aberta a página do registro de imóveis. A empresa que detinha o domínio direto faliu nos anos 90. Desde então, o terreno está num limbo jurídico. Os meus pais provavelmente nem sabem disto. Apenas pagam o IPTU da casa, o domínio útil. Os olhos de Clara arregalaram-se. Então, teoricamente, alguém poderia comprar o domínio direto, o terreno, mesmo debaixo dos pés deles. Exatamente. Fechei o portátil com uma satisfação sombria. Sofia. Clara pousou o copo. Isso é diabolicamente genial. Estou impressionada. O meu telemóvel vibrou. Era a Mariana. Coloquei-a em alta voz. Não vais acreditar nisto, começou ela sem preâmbulos. O meu contato no cartório confirmou. O domínio direto do terreno vai a leilão público no próximo mês. A prefeitura está a tentar regularizar estes terrenos em situação irregular. Clara bateu palmas silenciosamente, a boca a formar as palavras. Faz isso. Qual é o lance inicial? Perguntei, a minha voz fria e calculista. É aqui que a coisa fica interessante. É ridiculamente baixo, por causa de todas as complicações legais. A maioria dos grandes promotores imobiliários não quer lidar com um terreno que já tem uma construção e um ocupante. É um nicho. Lembrei-me de cada comentário depreciativo da minha mãe sobre a minha escolha de carreira, chamando a minha fintech de brincadeira de computador. Envia-me todos os detalhes, Mariana. Quero ser a primeira na fila. Depois da chamada, Clara encheu novamente os nossos copos. A tua mãe vai ter um colapso quando descobrir. Se descobrir, corrigi. A compra pode ser feita através de uma empresa de fachada. Eles nunca saberão que fui eu. Falando na tua mãe. Clara navegou pelas redes sociais no seu telemóvel. Olha o que ela publicou ontem. A fotografia mostrava Leonardo no Country Club, a apertar a mão de um político qualquer. A legenda dizia, tão orgulhosa do meu filho e do seu contínuo sucesso, a seguir os passos do pai. Que original, zombei, tomando um grande gole de vinho. Ela nunca partilhou a notícia quando a minha empresa foi listada na Forbes 30 Under 30. Lembras-te daquele Natal em que ela chamou ao teu negócio um hobby caro? Lembrou Clara. Logo depois de o Leonardo ter anunciado noivado com aquela... Como se chamava ela? Durou 3 meses. Levantei-me e comecei a andar pela sala, a energia a crepitar dentro de mim. Sabes o que me magoa mais? O meu pai. Ele costumava ser diferente. Ele vinha a todos os meus debates na escola, ouvia os meus discursos de formatura, e depois, a certa altura, ele simplesmente... desistiu. Desistiu? Sim, deixou de lutar contra a narrativa dela, deixou de me defender, aceitou que o Leonardo era o filho de ouro e que eu era apenas a outra. O telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem do meu pai. Saíste tão depressa hoje, está tudo bem? Falando no diabo, murmurei, mostrando o ecrã a Clara. Vais contar-lhe sobre o testamento? E para quê? Atirei o telemóvel para o sofá. Ele também o assinou. Na manhã seguinte, encontrei-me com a Mariana no seu escritório na Avenida Paulista. Uma pilha de documentos, marcados com post-its coloridos, estava sobre a sua secretária. O leilão é daqui a 3 semanas, disse ela. Já comecei a tratar da papelada para a empresa de fachada. Ela fez uma pausa, olhando para mim por cima dos seus óculos de armação fina.
Mas, Sofia, tens a certeza disto? Por que não teria? Porque ao comprares aquele terreno, ganhas um poder real sobre a casa da tua família, sobre eles. É um passo muito sério. Pensei nas paredes da sala de jantar, o museu dedicado a Leonardo. Eles fizeram a escolha deles, disse eu, a minha voz firme. Agora, eu estou a fazer a minha. Há mais uma coisa. Mariana empurrou um novo documento na minha direção. A construtora Neves, da Isabela Neves, tem mostrado muito interesse naquela zona. Se eles descobrirem sobre o leilão... Eles não vão descobrir, interrompi, de quanto capital líquido vou precisar. Enquanto a Mariana detalhava os números, o meu telemóvel apitou com uma notificação do grupo de chat da família. Beatriz, almoço de família este domingo. O Leonardo tem notícias importantes. Claro que tem, murmurei para mim mesma. Algum problema? Perguntou a Mariana. Nada, apenas... assuntos de família. Assinei os documentos preliminares. Mais tarde, nesse mesmo dia, eu estava na janela do meu escritório, a olhar para a paisagem urbana de São Paulo. O sol refletia-se nas fachadas de vidro dos arranha-céus, que me pareciam símbolos do meu próprio caminho, um caminho que eu tinha percorrido sozinha. Eu tinha trabalhado tanto, sacrificado tanto para chegar onde estava. O logótipo da minha empresa, Aurafim, brilhava num edifício a 2 quarteirões de distância, a prova de que eu era mais do que apenas a irmã mais nova de Leonardo Amaral. O telemóvel vibrou, um e-mail de Clara. Assunto, explosão do passado. Estava a arrumar umas coisas e encontrei isto. Anexada estava uma fotografia de 10 anos atrás. Eu na festa de lançamento da minha empresa, a brilhar de orgulho. Ao meu lado, o meu pai, com um braço à volta dos meus ombros, sorrindo genuinamente. Beatriz e Leonardo não estavam presentes, claro. Tinham um jantar importante. Passei o dedo sobre o ecrã, a memória daquele momento agridoce a inundar-me. Depois, abri a minha aplicação bancária e comecei a transferir os fundos necessários para a conta da empresa de fachada. Que o jogo comece, sussurrei para o meu reflexo na janela. Vamos ver como eles gostam de se sentir impotentes. A sala do leilão estava cheia de um zumbido baixo de conversas e expectativa. Ajustei a peruca loira e os óculos de armação grossa. Uma imagem de executiva clássica, projetada para me misturar com os outros investidores e advogados. A Mariana sentou-se ao meu lado, ambas vestidas com fatos de corte austero. O lote 247 está quase a chegar, sussurrou ela. Lembra-te, eu faço os lances. Tu apenas observas. Assenti, sentindo o meu coração a bater contra as costelas, como um pássaro enjaulado. O leiloeiro pigarreou. Próximo lote, lote 247, terreno urbano no bairro do Morumbi. Atualmente sob regime de enfiteuse, com construção residencial existente. Algumas cabeças viraram-se na nossa direção. Outros promotores, claramente a tentar avaliar quem eram os novos rostos na sala. Mantive uma expressão neutra, embora tenha notado Isabela Neves 3 filas à frente. O seu fato vermelho vivo era difícil de não ver. Os lances começaram baixos, tal como a Mariana previra. Houve algumas ofertas tímidas das primeiras filas, nada de sério. Então, a mão de Isabela Neves ergueu-se. Ela duplicou o preço imediatamente. A Mariana esperou mais 2 lances antes de entrar na disputa. As minhas palmas das mãos começaram a suar à medida que o valor subia. Tudo o que eu tinha poupado ao longo dos anos, mais um empréstimo bancário substancial. Tudo dependia daqueles poucos minutos. 8.500.000 reais, anunciou o leiloeiro. Isabela Neves virou-se perscrutando a sala. O seu olhar encontrou o meu por um instante, mas o disfarce funcionou. Ela não me reconheceu. Virando-se de volta, ela levantou a sua placa uma última vez. 9 milhões. A Mariana olhou para mim. Eu dei um aceno quase imperceptível. 12 milhões de reais, anunciou ela, a sua voz clara e firme. Um silêncio caiu sobre a sala. Os ombros de Isabela Neves enrijeceram, mas ela não se virou novamente. 12 milhões de reais. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Vendido. A licitante número 183. As minhas mãos tremiam quando assinamos os papéis do lado de fora da casa de leilões. A Mariana finalmente sorriu. Parabéns. Agora és dona do terreno debaixo da casa da tua família. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Leonardo. Fizeste falta no almoço de domingo. A mãe fez a tua lasanha preferida. Preferida, resmunguei. A lasanha à bolonhesa que o Leonardo adorava, em vez da versão vegetariana que eu sempre pedia. Senhora Amaral, uma voz feminina chamou-nos. Eu e a Mariana viramo-nos. Isabela Neves aproximava-se, a mão estendida. Creio que não nos conhecemos. Isabela Neves, da construtora Neves. Eu tinha deixado a peruca no carro, mas tirei os óculos. Não havia mais sentido em esconder-me. Sofia Amaral, prazer em conhecê-la. Uma jogada bastante ousada. O seu sorriso não chegou aos olhos. Estou curiosa para saber quais são os seus planos para aquele terreno. Tenho a certeza que está. Sorri de volta. Um sorriso igualmente frio. O meu escritório entrará em contato com o seu. Quando voltei ao meu escritório, encontrei o meu pai à espera no átrio. O meu coração afundou-se. Será que ele já sabia? Pai, o que fazes aqui? Um pai não pode visitar a filha no trabalho? Ele olhou em volta para o interior moderno e minimalista com aprovação visível. Devo admitir, isto é impressionante, Sofia.
Obrigada, respondi cautelosa. Mas qual é o verdadeiro motivo? Ele suspirou, os seus ombros a caírem. A tua mãe está preocupada contigo. Faltaste a 3 almoços de domingo seguidos. Estive ocupada. Conduzi-o ao meu gabinete e fechei a porta. Gerir um negócio de sucesso exige tempo. Ah, sim, só importa quando é o Leonardo a fazê-lo, certo? Isso não é justo, Sofia. Não é justo. Peguei no meu telemóvel e abri a fotografia do testamento. Queres falar sobre o que realmente não é justo? O rosto do meu pai ficou pálido. Onde conseguiste isso? Isso importa? Tu assinaste, pai. Tu e a mãe decidiram que eu não merecia fazer parte do futuro desta família. Não é assim tão simples. Nunca é simples nesta família. Virei-me para a janela, a lutar contra as lágrimas que ameaçavam cair. Tens de ir. Tenho uma reunião. Sofia, por favor, venha ao jantar no domingo. O Leonardo vai anunciar o noivado. Virei-me bruscamente. O quê, o quarto? A tua mãe quer muito que a família esteja toda reunida. Pensei no documento de propriedade que estava na minha pasta. A escritura do terreno, a minha arma. Está bem, eu vou. Assim que ele saiu, liguei a Clara. Está feito. O terreno é meu. Meu Deus, Sofia, é incrível. E como te sentes? Assustada, excitada, não sei. Apertei o documento na minha mão. O Leonardo vai anunciar o noivado no domingo. Por favor, diz-me que vais usar isso. É o momento perfeito. Ainda não. Lembrei-me do olhar frio de Isabela Neves no leilão. Primeiro preciso de posicionar todas as minhas peças. O meu computador apitou, anunciando um novo e-mail. O remetente era Isabela Neves. Assunto: parceria estratégica. Interessada em discutir uma possível parceria para o terreno no Morumbi. Jantar amanhã. Sorri pensando em todos os comentários depreciativos, em todos os parabéns omitidos, em todas as vezes que fui posta de lado por causa de Leonardo. O documento de propriedade na minha mão parecia pesado, pesado de possibilidades, de poder, de vingança. O jogo está a começar a sério, sussurrei, enquanto escrevia a minha resposta a Isabela. 50 milhões de reais, disse eu, pousando cuidadosamente o meu copo de vinho e estudando o rosto de Isabela do outro lado da mesa. Uma oferta generosa para um simples arrendamento do terreno. Ela riu, um som baixo e controlado. Simples? Ergui uma sobrancelha. Ambas sabemos que não há nada de simples naquele terreno, especialmente considerando quem lá vive. O garfo de Isabela parou a meio caminho da boca. Fizeste a tua pesquisa. Claro, assim como tu fizeste a tua, antes do leilão. Ela inclinou-se para a frente, a sua intensidade a preencher o espaço entre nós. A questão é, qual é o teu objetivo final, Sofia? Talvez eu apenas goste de investir em imóveis. Oh, por favor, Isabela fez um gesto ao empregado de mesa para encher os nossos copos. Hipotecaste a tua empresa para comprar o terreno debaixo da casa dos teus pais. Isto é pessoal. Sustentei o seu olhar, tomando um gole do meu vinho. E se for? Então podemos ajudar-nos mutuamente. Ela tirou um tablet da sua mala e passou-o para mim. Dá uma olhada nos nossos planos para o bairro. No ecrã, renderizações de um complexo moderno e multifuncional. Lojas de luxo, escritórios, apartamentos de alto padrão. Brilhavam onde a casa dos meus pais deveria estar. Queres demolir a casa? Afirmei, a minha voz perfeitamente neutra. Queremos revitalizar o bairro. Os teus pais, claro, receberiam uma compensação mais do que generosa. O meu telemóvel vibrou, uma mensagem de Leonardo. Onde estás? Reunião de família em casa. Notícias importantes. Com licença, disse eu a Isabela, afastando-me da mesa para ligar de volta. O que é tão urgente? A mãe e o pai vão vender a casa. O quê? Há promotores a fazer ofertas pelo bairro todo. Eles acham que é hora de se mudarem para um lugar menor. Olhei para Isabela, que bebia o seu vinho calmamente, o seu rosto uma máscara de impassibilidade. Quando é que eles decidiram isto? Agora mesmo. A mãe já está a ver condomínios na Barra da Tijuca, no Rio. Vem para cá, precisamos de discutir os detalhes. 20 minutos depois, entrei na sala de estar dos meus pais. Propostas imobiliárias estavam espalhadas pela mesa de centro. Ah, aí estás tu. A minha mãe nem levantou os olhos. O Leonardo encontrou uma opção perfeita no Rio. Poderíamos ser vizinhos. Tu também te vais mudar para o Rio? Perguntei-lhe. A Júlia adora a praia. Ele abraçou a sua noiva, uma mulher que eu só tinha visto 2 vezes. E esta casa? Perguntei cuidadosamente. Tantas memórias. Oh, querida. A minha mãe deu-me uma palmadinha na mão. O seu tom paternalista a irritar-me os nervos. Às vezes é preciso deixar o passado para trás. Além disso, a oferta da construtora Neves é demasiado boa para recusar. Vocês já falaram com eles? Perguntei, esforçando-me para manter a voz calma. O representante deles contactou-nos na semana passada, disse o meu pai. Muito profissionais. Ofereceram um valor bem acima do mercado. Claro que ofereceram, murmurei para mim mesma. O que disseste? Nada. Peguei no meu telemóvel e escrevi rapidamente para a Mariana. Eles estão a vender, precisamos de acelerar as coisas. Sofia, querida, a voz da minha mãe tirou-me dos meus pensamentos. Já que estás aqui, precisamos de discutir o testamento. Levantei a cabeça bruscamente. O que tem? Com a venda da casa, teremos de fazer alguns ajustes.
O Leonardo como executor. Tenho de ir, interrompia, levantando-me. Tenho uma reunião de negócios. Uma reunião mais importante que a família? A condenação na voz da minha mãe era palpável. O que achas, mãe? Tu és a especialista no que é realmente importante para esta família. Fui diretamente da casa dos meus pais para o restaurante, onde Isabela ainda me esperava. Tu sabias? Atirei, sentando-me à mesa. Sabias que eles planeavam vender a casa? Sabia que era uma possibilidade que eles estavam a considerar, disse ela, o seu sorriso nunca vacilando. Isto muda as coisas, não muda? Em que sentido? Agora tens uma escolha. Podes revelar que és a dona do terreno e parar a venda, provavelmente destruindo o que resta da tua relação com a tua família. Ela fez uma pausa, rodando o seu copo de vinho. Ou podes colaborar comigo, obter um lucro substancial e deixá-los pensar que a decisão foi deles, deixá-los sair em grande. Lembrei-me do gesto paternalista da minha mãe, da resignação do meu pai e do anúncio indiferente de Leonardo sobre a mudança. E o que propões exatamente? Deixa-os assinar o contrato de venda. Assim que o fizerem, revelamos a propriedade separada do terreno. Será embaraçoso para eles, claro, mas a essa altura já não importará. Eles terão o dinheiro, tu terás a tua satisfação e eu terei o meu local de construção. Todos ganham. Ela ergueu o copo. Então, o que me dizes? O meu telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem de Clara. Como está a correr a Operação Vingança? Olhei para o rosto expectante de Isabela, depois para a renderização do arranha-céus no seu tablet. A casa da minha infância, apagada, substituída por aço e vidro, tal como as minhas conquistas tinham sido apagadas das conversas de família. Preciso de tempo para pensar, disse eu finalmente. Não demores muito. Isabela levantou-se da mesa, deixando o seu cartão. Oportunidades como esta não esperam. A tua mãe fez o quê? Clara quase deixou cair a sua chávena de café, sentada à minha frente no meu escritório na manhã seguinte. Convidou a equipa da construtora Neves para o almoço de domingo. Eu andava de um lado para o outro no meu gabinete, a minha mente a mil, para discutir o futuro do bairro à volta de um rosbife. E é na mesma tarde em que o Leonardo planeia anunciar o noivado. Vai ser um evento e tanto. O meu telemóvel vibrou. 3 chamadas perdidas do meu pai. Li a sua mensagem em voz alta. A tua mãe convidou metade do Country Club. Por favor, vem. Tu vais, certo? Antes que eu pudesse responder, a Mariana entrou no meu gabinete a agitar uns papéis. Temos um problema. A Isabela Neves deu entrada com um pedido de licenciamento acelerado para a construção. Ela não pode fazer isso sem a propriedade do terreno, franziu o sobrolho. Nos documentos, ela anexou um acordo de venda preliminar, assinado pelos teus pais. A Mariana espalhou os papéis na minha secretária. Ela está a agir rápido, Sofia. O meu telemóvel tocou. Era o meu pai. Alô? Sofia, graças a Deus. A sua voz soava cansada. Podemos encontrar-nos para um café? Só nós os dois. 20 minutos depois, encontrei-o no nosso café preferido, o mesmo para onde íamos depois dos meus debates, na escola. Ele parecia mais velho, o peso do mundo nos seus ombros. Encontrei uma coisa no sótão, disse ele sem preâmbulos, empurrando uma pasta na minha direção. Estava à procura de papéis antigos para a venda da casa. Dentro havia recortes de jornal, artigos sobre as minhas conquistas empresariais, a entrevista na Forbes, o prêmio da Câmara de Comércio, até uma pequena nota sobre o meu primeiro grande cliente. Tu guardaste tudo isto? Claro que guardei. Ele mexeu no seu café distraidamente. Sei que nem sempre estive do teu lado, Sofia. A tua mãe, ela tem opiniões muito fortes sobre o legado da família. Queres dizer, o legado do Leonardo? O meu pai levantou os olhos, e eles brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu devia ter lutado mais por ti, mas... Ele assinou o testamento. Sim, eu assinei aquele testamento, disse ele, a sua voz baixa. E arrependi-me todos os dias desde então. Ele tirou outro documento da sua pasta e empurrou-o para mim. É por isso que redigi um novo na semana passada, tudo dividido igualmente entre ti e o Leonardo. Pai, ainda não o mostrei à tua mãe nem ao Leonardo. Ele apertou a minha mão sobre a mesa. Mas antes disso, há algo que precisas de saber sobre a venda da casa. O meu coração parou. O quê? A nossa advogada, a doutora Tânia, encontrou algumas discrepâncias nos documentos da propriedade. Algo sobre uma enfiteuse. O sino da porta do café tocou, e a voz da minha mãe cortou o ar. Ricardo, o que estás a fazer aqui? Ambos nos viramos. Lá estava ela, e ao seu lado, Leonardo, a tomar café com a minha filha, respondeu o meu pai, a sua voz surpreendentemente firme. Juntem-se a nós. Na verdade, disse a minha mãe, sentando-se sem ser convidada, precisamos de discutir o almoço de domingo. A equipa da Neves confirmou, e o Leonardo tem o seu anúncio a fazer. Eu sei sobre o testamento, disse eu, as palavras a saírem num jorro. O silêncio caiu sobre a mesa. O rosto da minha mãe ficou pálido, depois endureceu numa máscara de fúria fria. Como te atreves a mexer nos nossos documentos pessoais? Como se atreveram a apagar-me da família? Retorqui sem recuar. Não é o que estás a pensar, interveio Leonardo. É para proteger o negócio da família.
Que negócio? Ri, um som amargo e oco. A minha empresa é mais bem-sucedida que o vosso escritório de advocacia, mas isso nunca importou, pois não. Sofia, a voz da minha mãe era gelo. Estás a fazer uma cena? Não, mãe. Finalmente senti-me livre. Estou a dizer em voz alta o que tenho engolido durante anos. Peguei no meu telemóvel e abri os registros de propriedade. E já que estamos todos aqui, há algo que devem saber sobre a venda da casa. Do que estás a falar? Leonardo inclinou-se para a frente. O meu dedo pairou sobre o ecrã, pronto para revelar tudo, mas o olhar do meu pai deteve-me. Havia esperança nos seus olhos. O Novo Testamento estava no seu bolso. Os recortes de jornal estavam sobre a mesa. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Isabela. O tempo está a esgotar-se. Temos um acordo? Olhei para a minha família. A desaprovação fria da minha mãe, a preocupação tensa de Leonardo, a culpa silenciosa nos olhos do meu pai. A enfiteuse, disse eu finalmente. Antes de assinarem qualquer coisa com a Neves, deviam pedir à doutora Tânia para verificar os documentos do terreno. Por quê? A minha mãe estreitou os olhos, desconfiada. Apenas confiem em mim. Levantei-me a juntar as minhas coisas. Ah, e mãe, eu estarei no almoço de domingo. Também tenho um anúncio a fazer. Ao sair do café, disquei o número de Isabela. Tomei a minha decisão, disse eu, observando através do vidro. O meu pai a tirar o Novo Testamento e o rosto da minha mãe a ficar vermelho de raiva. Temos um acordo. Vamos falar sobre os planos de construção, mas agora será nos meus termos. Desliguei e mandei uma mensagem a Clara. É agora. O almoço de domingo promete. A resposta veio instantaneamente. Levo as pipocas? Observei a minha mãe a sair do café, furiosa, com Leonardo a apressar-se atrás dela. O meu pai ficou sentado à mesa, a cabeça entre as mãos. Sim, digitei. Definitivamente traz as pipocas. O almoço de domingo parecia um barril de pólvora à espera de uma faísca. A minha mãe tinha se superado. Copos de cristal, porcelana vista alegre, arranjos de flores frescas por todo o lado. No extremo da mesa sentava-se a equipa da construtora Neves, liderada por uma Isabela Neves impecável, que conversava descontraidamente com Leonardo e a sua noiva, Júlia. Sofia. A voz da minha mãe era doce como mel, um sinal de perigo. Ajuda-me na cozinha, querida. Seguia captando um olhar de apoio de Clara, que se sentara ao lado do meu pai. Assim que ficamos sozinhas, a doçura evaporou-se. O que é que ela está a fazer aqui? Sibilou a minha mãe, acenando com a cabeça na direção de Clara. Ela é a minha acompanhante. Respondi calmamente, a arrumar canapés num prato de prata. Tal como a Júlia é a do Leonardo. Isso é diferente. A Júlia é família. Por agora, murmurei, lembrando-me dos 3 noivados anteriores do meu irmão. Eu ouvi isso? A minha mãe agarrou-me no braço, as suas unhas a cravarem-se na minha pele. Não te atrevas a fazer uma cena hoje. Este negócio com a Neves é demasiado importante. Oh, mãe, eu nem sonharia com isso. Sorri docemente. Estou apenas aqui para fazer o meu anúncio. Lembras-te? Os seus olhos estreitaram-se. Que anúncio? Vais ver. Quando voltamos para a sala de jantar, Isabela estava a terminar a sua apresentação. Este projeto irá transformar completamente o bairro, e o valor dos imóveis irá disparar. Soa maravilhoso, disse a minha mãe, radiante. Ricardo, não é fantástico? O meu pai assentiu distraidamente, sem tirar os olhos do prato. Ele mal tinha olhado para alguém desde a nossa conversa no café. Na verdade... Leonardo levantou-se, erguendo o seu copo. Antes de continuarmos a falar de negócios, a Júlia e eu temos um anúncio a fazer. E começa, sussurrou Clara, apertando a minha mão debaixo da mesa. Vamos casar. Júlia exibiu um anel de diamante do tamanho de uma pedra. E vamos construir a nossa casa de sonho aqui mesmo neste bairro, como parte do projeto da Neves. A minha mãe desatou a chorar de felicidade. Isabela sorria como um gato que acabara de engolir um canário. O meu pai apenas olhava para o seu prato. Parabéns, disse eu, levantando-me. Que coincidência conveniente. Eu também tenho um anúncio a fazer. Sofia, a voz do meu pai era um aviso. Na verdade, diz respeito ao projeto de construção. Tirei uma pasta da minha mala. Mais especificamente, ao terreno sobre o qual esta casa está construída. O sorriso de Isabela vacilou ligeiramente. A minha mãe parou de chorar instantaneamente. Do que estás a falar? Franziu o sobrolho Leonardo. É uma história engraçada. Comecei distribuindo cópias dos documentos. Acontece que o domínio direto do terreno debaixo desta casa foi separado da propriedade da construção em 1960 e há 3 semanas foi vendido em leilão público. Um silêncio de morte caiu sobre a sala. A quem? A voz da minha mãe estava carregada de ameaça. A mim, encarei o seu olhar incrédulo. Comprei-o através de uma das minhas empresas. Portanto, tecnicamente, vocês podem vender a casa à construtora Neves. Mas o terreno... O terreno pertence-me. O caos irrompeu. A minha mãe derrubou o seu copo de vinho. Leonardo começou a gritar sobre lealdade familiar. E a Júlia agarrou-se ao seu anel como se temesse que ele se fosse evaporar. Não podes fazer isto, gritou a minha mãe. Na verdade, ela pode, interveio Isabela calmamente. E está no seu pleno direito. Todos se viraram para ela. Tu sabias? Perguntou Leonardo, indignado.
Claro que sabia. Porque acham que convidei a Sofia para ser parceira da construtora Neves. Isabela sorriu. Ela detém o ativo mais importante de todo o projeto. Parceira. O rosto da minha mãe estava vermelho de fúria. Não haverá parceria nenhuma. Esta é a nossa casa de família. A casa que vocês estavam prestes a vender a estranhos, retorqui friamente. A casa que se tornaria parte da vida perfeita do Leonardo, como tudo o resto nesta família. Isto não é justo, protestou o meu irmão. Não é justo. Eu ri. Apagar-me do testamento foi justo. Ignorar todas as minhas conquistas foi justo. Eu guardei-as, disse o meu pai, em voz baixa. Todos se viraram para ele. O quê? Perguntou a minha mãe. As conquistas dela. Ele levantou o olhar. E pela primeira vez em anos, havia fogo nos seus olhos. Cada recorte de jornal, cada prêmio. Eu guardei tudo. Enquanto estavas ocupada a planear a vida do Leonardo, a nossa filha construiu um império sozinha, e nós nunca lhe demos o devido valor. Ricardo, ofegou a minha mãe. Chega, Beatriz. Ele levantou-se. Sofia, o que quer que decidas fazer com este terreno é teu direito, tu mereceste-o. Isabela pigarreou, chamando a atenção. Talvez agora seja uma boa altura para discutir a proposta de desenvolvimento alternativa da Sofia. Tirei outro conjunto de documentos. A casa fica, mas construímos à volta dela. Criamos um espaço multifuncional que preserva a história do bairro, ao mesmo tempo que o abre ao futuro. A família mantém a casa, nos meus termos. Teus termos? A minha mãe agarrou os braços da sua cadeira. Sim, a começar por um novo testamento. Tudo dividido igualmente. E eu quero reconhecimento. Reconhecimento real, o meu lugar nesta família. O silêncio voltou a instalar-se na sala. Clara apertou a minha mão com mais força. Eu assino o que quiseres, disse Leonardo finalmente. Só não demolem a nossa casa. Olhei para a minha mãe. As suas costas estavam rígidas. O seu rosto uma máscara de raiva e humilhação. O meu pai captou o meu olhar e acenou quase imperceptivelmente. Bem, então, ergui o meu copo. Vamos discutir os termos. Assina, mãe. Empurrei a pasta com o Novo Testamento pela mesa da sala de conferências do escritório de advocacia. Uma semana se passara desde o almoço fatídico. Tínhamos finalmente chegado ao momento da verdade. Isto é chantagem. Os dedos da minha mãe tremiam enquanto ela segurava a caneta. Não, isto é uma consequência. Permaneci de pé, flanqueada por Clara e pelo meu pai. Não podem vender a casa sem o meu consentimento, e não o terão até que as coisas mudem. Mãe, assina, disse Leonardo suavemente, sentado ao lado dela. A Sofia tem razão. Isto não pode continuar. Depois de tudo o que fiz por ti, a voz dela vacilou, olhando para o Leonardo. Esse é o problema, mãe. Ele desviou o olhar. Tudo o que fizeste por mim e nada pela Sofia. Eu nunca reparei nisso antes, mas agora vejo. A advogada da família, doutora Tânia, pigarreou. Dona Beatriz, os termos são bastante razoáveis. Herança igualitária, poder de decisão conjunto sobre os ativos da família e um lugar no conselho do novo projeto de desenvolvimento. E a casa? Sussurrou a minha mãe. Permanece num fundo familiar, respondi. Seremos todos beneficiários iguais. Acabou-se o favoritismo. Acabaram-se as decisões secretas. O meu pai deu um passo em frente. Beatriz, por favor, a nossa filha construiu algo incrível. Está na hora de reconhecermos isso. Mantendo a casa como refém para exigir respeito, disse ela, olhando para mim. O respeito que vocês nunca me deram voluntariamente. Corrigi calmamente. O silêncio na sala era apenas quebrado pelo tic-tac de um relógio de parede. Finalmente, a minha mãe pegou na caneta. Vais arrepender-te disto? Disse ela, assinando o documento com um floreado zangado. Uma família que se vira contra si mesma. Não, mãe, encarei-a. Uma família que se está a reconstruir. Tu começaste a demolição há muito tempo. A porta abriu-se e Isabela Neves entrou, a segurar os contratos do projeto. Timing perfeito. Vamos discutir o futuro do bairro. A hora seguinte foi um turbilhão de assinaturas e jargão legal. A minha mãe recusou-se a olhar para alguém, assinando onde lhe era indicado com movimentos rígidos. Para a surpresa de todos, Leonardo apoiou todas as minhas propostas, chegando a sugerir formas de integrar a marca da minha empresa no projeto. Há mais uma coisa, disse eu quando o último documento foi assinado. A parede de fotografias da família em casa. O que tem? Perguntou a minha mãe bruscamente. Vamos refazê-la, completamente, com fotografias das conquistas de todos os membros da família, em proporção igual. Eu tenho os recortes, disse o meu pai rapidamente, e fotografias dos teus lançamentos, das tuas cerimônias de prêmios. Eu também tenho algumas, acrescentou Leonardo. O programa da tua palestra na faculdade de gestão. Eu guardei-o. Virei-me para ele, surpreendida. Tu foste? Claro que fui. És minha irmã. Ele baixou o olhar. Devia ter te dito na altura o quão impressionante foi. Mas a mãe não teria aprovado. Terminou a minha mãe amargamente. É isso que estás a tentar dizer? Sim, disse ele com firmeza. É exatamente isso. Isabela juntou os seus contratos.
Bem, esta foi uma manhã muito produtiva. Sofia, encontramo-nos amanhã para discutir a cerimônia de lançamento da primeira pedra. Assim que ela saiu, a minha mãe levantou-se abruptamente. Suponho que estão todos muito satisfeitos consigo mesmos. Mãe, disse eu, a minha voz mais suave. Isto não é sobre satisfação, é sobre consertar o que estava partido. Nada estava partido até tu. Tudo estava partido. A minha voz quebrou. Cada vez que diminuíste as minhas conquistas, cada vez que elogiaste o Leonardo e me ignoraste, cada vez que me fizeste sentir que não era boa o suficiente. Isso partiu-me. E agora, finalmente, sou forte o suficiente para consertar as coisas. Clara apertou o meu ombro silenciosamente. O meu pai ficou ao meu lado. A questão é, continuei, serás tu forte o suficiente para admitir que estavas errada? A minha mãe olhou em volta da sala, para o rosto determinado de Leonardo, para o apoio silencioso do meu pai, para os documentos assinados que tinham mudado tudo. Por um momento, algo brilhou nos seus olhos. Reconhecimento, talvez, ou arrependimento. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Leva o tempo que precisares, respondi. A casa não vai a lado nenhum, e eu também não. Ela saiu sem dizer mais uma palavra. O meu pai seguiu-a, depois de me dar um abraço breve, mas caloroso. Leonardo ficou para trás. Aquele programa da minha palestra. Olhei para ele. Guardaste-o mesmo? Eu guardei muitas coisas. Ele tirou o telemóvel e mostrou-me uma pasta com artigos guardados sobre a minha empresa. Sempre tive orgulho de ti, Sofia, só não sabia como o dizer sem irritar a mãe. E agora? Ele deu um sorriso fraco. Agora estou a dizer, és uma irmã incrível. Desculpa ter sido preciso tudo isto, para eu finalmente o admitir. Quando todos se foram, Clara abraçou-me com força. Conseguiste, tu conseguiste mesmo. Sim, disse eu ao olhar para os documentos assinados. Então por que é que não parece uma vitória? Porque já não se trata de ganhar ou perder, respondeu ela sabiamente. Agora trata-se de curar. Assenti a imagem do rosto da minha mãe a assinar o testamento, a voltar à minha mente. A parte mais difícil começa agora, não é? Provavelmente, concordou Clara. Mas agora não está sozinha nisto. Quando as equipas de construção finalmente fizeram uma pausa, o silêncio instalou-se no bairro. Eu estava na sala de estar da casa da família, a supervisionar os trabalhadores que penduravam as novas fotografias. Fotografias que tinham espaço para todos. A antiga parede santuário de Leonardo tinha sido cuidadosamente desmontada e guardada. No seu lugar estava a emergir uma crônica equilibrada da história real da nossa família. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Isabela. A imprensa está confirmada para a inauguração de amanhã. A mãe ainda está a pensar se vem, respondi, embora soubesse que era provável que ela não aparecesse. A simetria está perfeita, disse Clara, dando um passo atrás para admirar o nosso trabalho. Vê como a tua capa da Forbes está em harmonia com a do Leonardo na Exame. E aqui, acrescentou a Mariana, ajustando uma moldura, os prêmios de engenharia do teu pai. Quem diria que ele tinha tantas patentes? A porta da frente abriu-se, e o meu pai entrou, a segurar uma pequena caixa. Encontrei mais algumas coisas no sótão. Pai, já quase não temos espaço. Ri, mas parei ao ver a sua expressão. Ele tirou uma moldura antiga e empoeirada. A tua mãe tirou esta, no dia da tua primeira vitória no torneio de debates. Na fotografia, uma versão adolescente de mim brilhava com um troféu. E ao meu lado estava a minha mãe, a sorrir. Um sorriso genuíno, radiante, que eu já não me lembrava de ter visto. Eu lembro-me desse dia, disse eu em voz baixa. Ela levou-me a tomar um gelado para comemorar. Isto foi antes de o Leonardo entrar na faculdade. Terminou o meu pai. Antes de tudo mudar. Coloca-a no centro, sugeriu Clara. Estávamos a aprender a moldura quando a porta se abriu novamente. Desta vez era Leonardo. A Júlia foi-se embora, anunciou ele sem rodeios. O quê? Virei-me para ele. Por quê? Ela queria o conto de fadas, a família perfeita, o casamento de sonho, a casa no bairro chique. Ele encolheu os ombros. Eu disse-lhe que não queria mais fingir. Estás bem? Perguntei. Sabes que mais? Estou. Ele olhou para a parede. Ei, essa é do campeonato de debates. E a mãe parece feliz? Ela estava, confirmou o meu pai. Todos nós estávamos. Antes de nos perdermos, disse uma voz da porta. Antes de eu me convencer de que apenas as conquistas do Leonardo importavam. Viramo-nos. Na soleira da porta estava a minha mãe, a apertar a sua mala como se fosse um escudo. A inauguração do complexo é amanhã, disse ela, a sua voz tensa. Suponho que esperam que eu esteja presente. Apenas se quiseres, respondi cuidadosamente. Ela entrou na sala, o seu olhar fixo na parede de fotografias. Vocês guardaram as fotografias antigas. As fotografias reais, disse eu. As que contam a história toda, não apenas a versão que tu querias ver. A minha mãe estendeu a mão e tocou na fotografia dos debates. Estavas tão orgulhosa de ti mesma, e eu também estava. Até decidires que as conquistas do Leonardo eram mais importantes. Terminei suavemente.
Até eu me convencer de que isso era verdade. Admitiu ela. Eu estava errada, Sofia. Um silêncio chocado encheu a sala. Nos meus 32 anos de vida, nunca tinha ouvido aquelas palavras da boca dela. Eu estava tão focada em projetar uma imagem de família perfeita que destruí a verdadeira. Ela virou-se para mim. O teu plano para o desenvolvimento, manter a casa, mas construir a volta dela, preservar o que era importante, mas criar algo novo. Era isso que eu devia ter feito com a nossa família. Mãe, começou Leonardo. Deixa-me terminar, interrompeu ela. Não posso mudar o passado, mas posso fazer a coisa certa agora, a começar amanhã, na inauguração. O que vais fazer? Perguntei. Gostaria de falar, publicamente, reconhecer as conquistas dos meus 2 filhos. Se me permitirem. Olhei para Clara. Ela deu-me um aceno de encorajamento. O meu pai sorria por entre as lágrimas. Está bem, disse eu, mas acabaram-se os fingimentos. Acabou-se a imagem da família perfeita. Não, concordou ela. Apenas nós. Como somos. Ela aproximou-se, examinando cada fotografia. Precisamos de adicionar o recorte de jornal do teu primeiro negócio imobiliário e o prêmio do Leonardo pelo seu trabalho com jovens em risco. Tu sabias disso? Perguntou Leonardo, espantado. Eu sabia mais do que mostrava, admitiu ela. O meu orgulho não me deixava reconhecer o que não se encaixava no meu plano. Enquanto trabalhávamos juntos, a adicionar novas fotografias e a reorganizar as antigas, senti algo a mudar no ar, como se uma cortina pesada tivesse finalmente sido levantada, deixando entrar ar fresco depois de um longo inverno. Agora sim, disse a minha mãe, dando um passo atrás. Agora está completo. Olhei para a parede, para a história da nossa família espalhada em imagens. Os triunfos e os fracassos, os momentos perfeitos e os erros embaraçosos. Era tudo real. Era tudo nosso. A verdade fica-nos bem, não fica? Disse eu. A minha mãe pegou na minha mão e estendeu a outra a Leonardo. Sim, respondeu ela em voz baixa. Fica-nos muito bem. Lá fora, o sol poente lançava longas sombras pelo chão, banhando a nova parede de fotografias numa luz quente e dourada. Não era perfeita, não era imaculada, mas era, finalmente, e pela primeira vez, lindamente e dolorosamente real.